Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Atos capítulo 9, versículo 18 diz: E imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos, e ele recuperou a visão. Então, levantando-se, foi batizado. A história do apóstolo Paulo é uma das demonstrações mais claras do poder de Deus para transformar uma vida. Antes desse momento, Paulo era conhecido por seu zelo em perseguir a igreja primitiva. Era respeitado entre os líderes judeus, um homem de influência, bem instruído na lei e apaixonado pela sua causa. Mas sua causa estava tragicamente equivocada. Acreditando estar defendendo a verdade, ordenava prisões, sofrimentos e até a morte de cristãos. Ele pensava que via claramente. Na realidade, estava cego. Então, no caminho para Damasco, tudo mudou. Jesus, o Senhor ressurreto, interrompeu sua missão. Uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra. Uma voz chamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, o seu mundo foi virado de cabeça para baixo. O mesmo Jesus que ele rejeitava estava agora diante dele em glória. E de repente, o homem que achava ter visão perfeita foi atingido pela cegueira. Por 3 dias viveu em trevas, até que o Senhor enviou Ananias para orar por ele. Então, em um dos momentos mais poderosos do Novo Testamento, a Bíblia diz que algo como escamas caiu dos seus olhos, e Saulo se tornou Paulo. Sua visão física voltou, mas, mais importante ainda, sua visão espiritual foi aberta. Esse momento ilustra o que acontece quando Deus toca uma vida. O mundo em si não muda, mas a forma como o enxergamos, sim. Antes de conhecer Cristo, Paulo via o Evangelho como loucura, como ameaça, algo a ser silenciado. Mas quando seus olhos foram abertos, passou a enxergá-lo como a verdade mais gloriosa, pela qual valia a pena viver, e até morrer. O Salmo 146:8 declara: O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Foi exatamente isso que Deus fez com Paulo. E é o que ele ainda faz hoje. Porque o maior milagre nem sempre é a mudança das circunstâncias, mas a restauração da visão. Deus também quer remover as escamas dos seus olhos, para que você possa vê-lo com mais clareza, ver a si mesmo com mais verdade, e ver a vida pela lente da eternidade. E aqui está o mistério da visão humana. 2 pessoas podem olhar para a mesma coisa, ouvir a mesma verdade e sair com conclusões completamente diferentes. Até mesmo dentro da igreja vemos isso. Alguns tratam as Escrituras como opcionais, outros como essenciais. Alguns veem os mandamentos de Cristo como fardos, outros como tesouros. Alguns veem a cruz como fraqueza, mas para aqueles cujos olhos foram abertos, ela é o poder de Deus. Por isso, o Salmo 119:18 é uma oração tão poderosa. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando Deus abre nossos olhos, tudo muda. O que antes parecia normal, de repente, aparece como realmente é, destrutivo e vazio. E o que antes parecia sem valor, se torna belo. Isso aconteceu com Paulo. E acontece com todo aquele que verdadeiramente encontra Cristo. Mas a verdade é que muitos ainda não conseguem ver. O mundo zomba da fé, nem sempre porque as pessoas escolhem conscientemente o mal, mas porque estão cegas para a luz. 1 Coríntios 1:18 explica: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. É por isso que você pode compartilhar o Evangelho com uma pessoa e ela encher-se de esperança, enquanto outra ouve as mesmas palavras e dá de ombros em incredulidade. A diferença não está na mensagem, mas na visão. Enquanto as escamas permanecem, a cruz parece loucura. Mas quando Deus as remove, a cruz brilha como salvação. Por isso a verdadeira visão de Deus não vem da nossa sabedoria ou intelecto. É um dom da graça. O próprio Paulo escreveria mais tarde em Efésios 4:4-6.
Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando seus olhos são abertos, você vê essa verdade, que há um só Evangelho, um só Senhor, um só Salvador. O cristianismo deixa de ser apenas um rótulo, uma tradição ou um símbolo no pescoço. Torna-se a própria vida. Assim, a história de Paulo não é apenas história. Ela lembra que não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão cego tenha estado, não importa o quão errado tenha parecido o seu caminho, Jesus pode entrar na sua jornada e abrir os seus olhos. Ele pode mudar a forma como você vê tudo, seu passado, seu presente e seu futuro. Talvez agora você sinta como se estivesse tropeçando na escuridão, confuso, incerto, sobrecarregado por medo, pecado ou decepção. Talvez você olhe para a sua vida e não consiga fazer sentido dela. Este é o momento de fazer a mesma oração do salmista. Senhor, abre meus olhos, porque quando Ele o faz, você verá que não está abandonado. Verá que a graça dele é maior que o seu pecado. Verá que os planos dele são melhores que os seus medos. Verá que até mesmo as tempestades da sua vida podem se tornar a chuva que fortalece a sua fé. Então, não se contente com visão embaçada. Não aceite meia-luz. Peça a Deus para remover as escamas, assim como fez com Paulo. Peça que Ele lhe mostre a beleza da sua palavra, a urgência do seu evangelho e a maravilha da sua presença. Porque quando seus olhos são abertos, a vida nunca mais será a mesma. E como Paulo, você descobrirá que a verdadeira visão não é ver o mundo como ele é, mas ver Jesus como ele realmente é. Agora, vamos tirar um momento para orar juntos. Oração. Pai Celestial, obrigado por me conceder o dom da visão, especialmente a capacidade de ver e apreciar a beleza do Evangelho. Obrigado por me permitir reconhecer a maravilha da Tua graça. Senhor, sou humilde diante de Ti, pois escolheste abrir meus olhos quando eu não poderia fazê-lo sozinho. Tu removeste as escamas que antes me cegavam, e agora posso ver lampejos da Tua glória, do Teu amor e da Tua fidelidade. De fato, eu estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora vejo. Não posso me gloriar nessa mudança, porque foi o Teu Espírito que trouxe luz à minha escuridão. Somente pela Tua misericórdia posso reconhecer a bondade, a verdade e a salvação. Pai, somente Tu vês este mundo com perfeita clareza. Somente Tu podes discernir o certo do errado com julgamento perfeito, porque és santo e sem erro. Senhor Jesus, abre ainda mais os meus olhos. Dá-me sabedoria quando eu for tentado a focar no que não importa. Perdoa-me quando desperdiço energia com o que não tem valor, quando discuto sobre coisas triviais, ou quando deixo meu coração ser consumido por distrações. Ensina-me a ver o quadro maior. Ensina-me a fixar meus olhos não no que é passageiro, mas no que é eterno. Tua palavra me diz em 2 Coríntios 4,18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, Senhor, desvia minha visão do temporário para o eterno. Ergue meus olhos para a gloriosa verdade de Jesus Cristo, o Evangelho no qual não há compromisso, distorção ou interpretação errada. Como a Escritura nos lembra, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Que essa verdade me firme e silencie toda voz falsa que tenta me confundir. Pai, Tu és todo-poderoso e onisciente. Vês todas as dimensões, todos os momentos, todo o pensamento oculto. Enquanto eu vejo apenas em parte, Tu vês o todo. Vês o passado, o presente e o futuro de uma só vez.
Então, Senhor, ajuda-me a não questionar o que tu declaraste como verdade. Não permitas que dúvidas nublam minha visão ou que medos obscureçam minha fé. Ajuda-me a apegar-me à tua palavra quando tudo o mais parecer incerto. Remove as escamas dos meus olhos diariamente. Senhor, não me deixes ser enganado pelos meus próprios desejos ou cegado pelos meus próprios preconceitos. Que minha visão de mundo seja moldada não pela cultura, opinião ou emoção, mas pela verdade da Escritura. Ensina-me a andar por fé e não por vista, e a medir tudo o que vejo pela luz da tua palavra. Pai, concede-me discernimento. Dá-me visão espiritual para reconhecer os lobos em pele de cordeiro. Alguns podem parecer confiáveis, gentis e até piedosos por fora, mas seus corações estão cheios de engano. Como a tua palavra adverte, até Satanás se disfarça em anjo de luz. Então, Senhor, não me deixes cair em palavras vazias ou lisonjas enganosas. Exponha a mentira pelo que ela é, e dá-me coragem para me apegar à verdade, mesmo quando a mentira soar mais atraente. A tentação é forte, Senhor, mas tu és mais forte. Ajuda-me a apertar firmemente o cinto da verdade, para que nenhuma mentira do inimigo encontre abrigo em meu coração. Ensina-me a tomar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Abre meus olhos para ver que minhas verdadeiras batalhas não são contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Deixa-me lutar de joelhos, em oração, confiante no teu poder. Deus, abre meus olhos para ver o pecado pelo que ele realmente é. Não algo pequeno ou inofensivo, mas uma abominação que me separa de ti. Torna o Evangelho mais belo aos meus olhos do que qualquer tentação que este mundo possa oferecer. Ajuda-me a ver a santidade como fonte de vida e o pecado como destrutivo. Como a tua palavra diz em Salmo 119, 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, ilumina meu caminho, Senhor. Clareia minha visão, guia meus passos, livra-me das minhas próprias lentes, dos meus preconceitos e do meu orgulho. Ensina-me a ver através dos teus olhos, Pai. Assim como a vida de Paulo foi transformada no caminho de Damasco, desperta meu coração para te amar mais profundamente. Abre meus olhos como fizeste com ele. Ajuda-me a ver o Evangelho não como uma ideia ou tradição, mas como o próprio poder de Deus. Que eu viva como alguém cujos olhos foram abertos, testemunhando a tua bondade. Alguém que vê tua mão em todas as coisas. Alguém que escolhe Cristo acima de tudo. Senhor, abre meus olhos para ver os que sofrem e os quebrantados ao meu redor. Ajuda-me a não passar pelas pessoas sem compaixão. Dá-me visão para notar os que sofrem em silêncio. Deixa-me enxergar oportunidades de servir, amar, doar e compartilhar a mensagem de Cristo com ousadia. Pai, abre meus olhos para me ver como tu me vês. Não pela lente da vergonha ou do fracasso, mas pelo sangue de Jesus. Ensina-me a ver que sou redimido, perdoado, escolhido e amado. Ajuda-me a rejeitar as mentiras do inimigo que tentam distorcer minha identidade. Deixa-me ver claramente meu valor e meu chamado. Não por quem eu sou, mas por quem tu és. Senhor, abre meus olhos para ver a vitória que já é minha em Cristo. Ajuda-me a lembrar que não luto por vitória, mas a partir da vitória, porque Jesus já venceu. Mesmo quando a noite parece longa, deixa-me ver a aurora da esperança surgindo à distância. Mesmo quando as orações parecem sem resposta, ajuda-me a ver que ainda estás agindo. E assim eu oro hoje e todos os dias. Senhor, abre meus olhos. Deixa-me ver a verdade. Deixa-me ver Jesus. Deixa-me ver a eternidade. Deixa-me ver tudo como tu vês. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém como sinal de fé. Eu oro para que cada bênção desta oração
esteja agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.